Bom dia, senhoras e senhores. Em tempos de um mundo globalizado, tão conectado e dinâmico, criar e inovar é um desafio para os empreendedores. O nível de exigência é cada vez maior e, com isso, a busca pela disrupção, pelo novo, para o melhor, faz com que as mentes empreendedoras estejam em constante ebulição. Num país onde o tempo destinado para a abertura de uma empresa é, segundo o Banco Mundial, superior a 170 dias e nos Estados Unidos é de 51 dias, o empreendedor necessita de resiliência e coragem para suportar as regulamentações excessivas e impostos exorbitantes. Com este cenário desafiador, nos restam algumas perguntas. De onde vem essa motivação por empreender? Diante da cultura burocrática do Brasil, é possível acreditar em alguma mudança significativa que possa resguardar o empreendedor? O que um político liberal pode fazer e como fazer para retirar as entraves estatais ao empreendedorismo? Estas são apenas algumas reflexões que permeiam a esfera do desenvolvimento do empreendedorismo. Para iniciar o painel Empreender, Criar e Inovar, convido a fazer uso da palavra o vereador de Porto Alegre, Felipe Camozzato. Bom dia. É um prazer, uma honra estar aqui falando para vocês, especialmente porque em 2011, num Fórum da Liberdade, eu recebi o livro As 6 Lições, de Ludwig von Mises. Me tornei um liberal por causa do Fórum da Liberdade. Em 2013, eu conheci o Partido Novo e soube da primeira reunião do Partido Novo em Porto Alegre. E 3 anos depois, eu estava me elegendo vereador por esse partido. Mas, bom, o que eu queria falar para vocês hoje é justamente sobre essa abordagem, né, do empreendedor que cria, inova e muda a vida das pessoas. Eu, antes de me tornar um vereador, eu estava empreendendo e deixei agora a vida de empreendedor para ir para a política. E eu queria contar a história do Jorge e do Bob para vocês. O Jorge e o Bob são 2 personagens que vão ilustrar um pouquinho dessa apresentação para que a gente possa passar aí pelos passos que o empreendedor passa e tentar fazer essa relação do que é a realidade de empreender e como isso impacta. Jorge e Bob são essas 2 figuras. Tanto o Jorge quanto o Bob, eles têm muita coisa em comum, mas eles também têm muitas diferenças. As coisas em comum do Jorge e do Bob é que tanto o Jorge quanto o Bob, eles possuem uma cabeça. Talvez a do Jorge seja um pouco maior que a do Bob, talvez o Bob seja um pouco mais peludo que o Jorge, mas, além disso, os 2 têm um cérebro. O Bob pensa algumas coisas diferentes do Jorge, mas os 2 têm cérebro. Tanto o Jorge quanto o Bob sentem fome, sentem sede. Tanto o Jorge quanto o Bob possuem braços, pernas, membros inferiores e superiores, né, patas, enfim, membros para se locomover e para interagir com as coisas. Apesar de que o Jorge, alguns anos atrás, ele era torneiro mecânico e ele perdeu os 2 polegares. Então ele ficou, né, sem os 2 polegares, e uma pena, né, que ele ficou sem os 2 polegares, porque se ele tivesse perdido só um polegar, quem sabe ele poderia ser presidente da República. Mas não foi o caso, né? E o Jorge, ele, na verdade, ele tem uma diferença, sim, fundamental com relação ao Bob, que é a capacidade de produzir seu próprio sustento. O Jorge, ele pode interagir com o ambiente, pode criar soluções, ele pode empreender e pode começar a criar seu próprio alimento, pode criar soluções para a sociedade. E nesse contexto, o Jorge resolveu começar a ser um pequeno agricultor, né, plantar ali uma horta, tudo mais. Só que você deve estar perguntando, se o Jorge não tem um polegar opositor, ou melhor, os 2 polegares opositores, como é que ele consegue carpir um lote? E eis o primeiro problema do Jorge. O Jorge teve que passar pela primeira contratação de funcionário para poder desenvolver seu negócio. E para quem já contratou um funcionário na vida, sabe que contratar um funcionário no Brasil não é nada fácil. A gente tem uma série de documentações para preencher, cadastro de funcionários, né, exames médicos, carteira de trabalho, sindicato, vai homologar em sindicato, tudo mais, né? Então, é muito difícil contratar um funcionário, é um custo muito elevado, é toda uma burocracia, né? O funcionário no Brasil ele custa o dobro do que de fato ele recebe. E
O Jorge foi muito bem sucedido, contratou seus funcionários, começou seu negócio e depois de um tempo ele foi evoluindo até que chegou aí a ter uma propriedade rural, começou, foi avançando nos produtos e serviços que ele estava fazendo, oferecendo frutas, verduras, hortifrutigranjeiros de qualidade, comprou um trator, inclusive, então começou a se resolver, se virar na vida, inclusive, por ter capacidade de criar, de se sustentar e tudo mais, ele inclusive criou um emprego e botou o Bob lá, para fazer segurança. Então agora o Bob, que antes estava, coitado, sem poder produzir sua própria ração, seu alimento, agora ele tem como se sustentar, graças ao empreendimento do Jorge. Conforme a coisa foi indo, o Jorge foi desenvolvendo esses produtos e serviços e foi melhorando a vida de diversos municípios ao redor, da onde ele estava situado, entregando novos alimentos, alimentos mais frescos, competindo nesse mercado, melhorando a oferta de alimentos nessas cidades, e toda a população da região se beneficiou de ter um empreendedor ali, criando mais produtos para ajudar com o problema da escassez de alimentos, ou pelo menos aumentando a oferta de alimentos. Então, o cenário que tinha antes e depois do Jorge era o seguinte: antes a gente tinha uma determinada oferta de alimentos, onde a gente tinha uma certa variedade de alimentos, ali tem uns brócolis, umas maçãs, pães, e aquilo era um universo determinado de produtos alimentícios, até que, a partir do momento que o Jorge empreende, ele não só aumenta a oferta de produtos alimentícios, os mesmos, mas como o Jorge é um excelente empreendedor, ele soube se virar muito bem também com a questão trabalhista, assim como soube identificar uma oportunidade de inovar, de criar um diferencial para o seu negócio, que foi oferecer bananas. Então, no mercado antes não existiam bananas e agora o Jorge pôde oferecer bananas no mercado e aquele foi o grande diferencial competitivo dele, por isso que ele vende mais bananas, produz mais bananas do que os outros produtos, porque isso é o ganha-pão dele. Jorge foi indo muito bem, foi acumulando lucros, foi aumentando seu patrimônio e com isso ele viu que era hora de aumentar suas fronteiras. Esse capital todo que ele foi acumulando permitiu que ele investisse em novos negócios, foi até um vizinho, viu que o vizinho tinha um pequeno frigorífico, foi lá, ajudou o vizinho a desenvolver seu frigorífico, aumentou, portanto, diluiu seu risco financeiro, expandindo os seus investimentos, botando seu dinheiro em outros negócios. E, com isso, ele começou também a empreender no segmento de carnes. A situação, então, agora do Jorge e do Bob, passado esse tempo todo de história, o Jorge e o Bob lá do início da nossa conversa até agora, é que Jorge e Bob, ambos, estão muito melhores do que quando começaram essa história. O Jorge agora, ele não está desempregado, ele não está sem ter o que comer ou o que beber, ele está muito bem, ele já é proprietário de um negócio, investidor em outro negócio, já tem um certo patrimônio, conseguiu empregar o Bob agora ele tem acesso à ração, tem acesso à água, está ali muito bem empregado na fazenda do Jorge. Então os dois melhoraram de vida, mas o que foi fundamental para que isso acontecesse foi que naquele momento da história, lá no passado, o Jorge resolvesse sair da inércia e tomasse a decisão de agir. Então, essa é a condição fundamental para se empreender, tu sair da zona de conforto, tu se dispor ao risco e achar, no meio do contexto, entendendo um contexto que está inserido, quais são as oportunidades que estão disponíveis, seja por oportunidade ou por necessidade, tu empreender, tu fazer uma ação para sair dessa zona de conforto e oferecer mais soluções para a sociedade. Bom, qual é a moral da história? Vou contar isso aí do Jorge e do Bob. A moral da história é que eu acredito fortemente, e eu tenho essa convicção, e todo ano quando eu venho aqui no fórum, ela só se reforça, de que quem muda as coisas, quem transforma as coisas são os empreendedores. E o futuro de um país está na mão dos seus empreendedores. Isso que a gente precisa ter clareza, e eu agora, na condição de um vereador, essa é a minha principal função dentro da Câmara de Vereadores em Porto Alegre. Fazer com que todos os meus pares saibam e tenham isso muito claro, de quem faz a diferença não são os vereadores, de quem faz a diferença não são os deputados, não é o presidente da República, não são os senadores, não é o governador, são os empreendedores. São pessoas que nem vocês estão aqui, são pessoas que estão lá fora, é o Jorge que está começando um pequeno negócio, um pequeno agronegócio, que de repente começou numa quintanda de frutas ali no Largo de Epatur. Essas pessoas são as pessoas que fazem a diferença e que transformam as coisas. Tudo muito bom, tudo muito bonito, mas a coisa não foi tão fácil assim,
Não foi muito fácil, por quê? Porque empreender no Brasil não é só uma dificuldade de contratar funcionários. Para tu estabelecer um negócio e deixar ele regular, no Brasil é muito complicado. E aí eu sei que tanto o Tom quanto a Marília vão abordar também um pouco mais sobre isso, mas empreender no Brasil é se jogar numa selva de complexidade, de riscos, que muitas vezes estão fora, ou melhor, a maior parte deles estão fora do nosso controle e, portanto, muita gente se arrepia e resolve que não é para mim isso, meu negócio é fazer um concurso público, porque lá eu encontro estabilidade e é ali que eu vou fazer minha parte. Algumas das variáveis que estão aí, né, e o Jorge ficou muito assustado quando soube de tudo que ele ia ter que cumprir, tudo que ele ia ter que se adequar, são essas. Eu listei algumas dessas aí, mas tem muito mais, né? Então, vai desde o cartão CNPJ, do tempo que ele demora para conseguir o alvará de localização, a licença de instalação para ele montar a sua seu pequeno negócio, a licença de operação, aí tem todas as normas regulamentadoras do trabalho, enfim, né, uma infinidade de coisas, o PPCI, né, que no Rio Grande do Sul especialmente ficou tão complicado depois da tragédia da Kiss, né, e praticamente torna os negócios no Rio Grande do Sul uma coisa extremamente complexa de se estabelecer e extremamente demorada de se regularizar. E aí a gente tem situações como a própria Endeavor vem fazendo todos os anos o índice de cidades empreendedoras e que apontam lá no ranking Porto Alegre como uma das capitais brasileiras onde mais se demora para abrir um negócio. E uma das razões é o PPCI. O papel do governo, portanto, é ter em mente que quanto mais barreiras a gente cria, quanto mais regulações a gente impõe, mais muros a gente está levantando para que as pessoas consigam ter acesso a produtos e serviços, e esses muros significam dinheiro em última instância. Os produtos ficam mais caros, os produtos eles não chegam até o consumidor, muita gente desiste de tentar oferecer soluções, muita gente sai do Brasil para tentar oferecer produtos e serviços que aqui no Brasil simplesmente não tem como oferecer, porque seja a Anvisa, seja alguma outra agência, decide que, olha, o tempo para sair uma patente, ou o tempo para que a gente consiga verificar se é seguro ou não, ele é tão longo que não vale a pena ficar esperando no Brasil. Então, o papel de um vereador, que nem eu nesse momento, é avisar todos os nossos pares que toda vez que a gente está discutindo lá na Câmara alguma pequena alteraçãozinha, que pode ser singela, como, por exemplo, nossa, e aí eu posso soar um pouco não humanista nesse momento, mas as corridas de rua em Porto Alegre, elas são fundamentais, mas é fundamentais que as pessoas com deficiência participem. Então, vamos incentivar as pessoas que têm algum tipo de deficiência, dando um desconto e passando uma lei que obriga os empreendedores a fazerem corridas de rua, a darem desconto para as pessoas. O empreendedor que já tem aquela série de coisas que eu já falei para vocês, para se preocupar, uma série de coisas que ele pode ser autuado, uma série de coisas que determinam o sucesso ou não, a viabilidade ou não do seu negócio, agora vai ter que se preocupar com mais um. Pode ser pequeno, pode ser um negócio muito pouco representativo, que não vai alterar praticamente nada, mas é assim que a gente vai erguendo cada vez mais muros, e esse card muito bem feito, esse desenho muito bem feito, vai ficando cada vez mais complexo e fica cada vez mais distante para o carrinho do Jorge, que agora também está no segmento de leite, de lácteos, consiga chegar até o consumidor e o preço dos produtos fica tão caro. E aí as pessoas perguntam, nossa, por que no Brasil as coisas são tão caras? Por que no Brasil as coisas são tão complexas? Por que é tão difícil que a gente consiga entregar novos produtos e serviços no nosso país? É por causa dos muros que muitas vezes a gente constrói e muitas vezes, e aí um meia-culpa enquanto político agora, de que nós cometemos os erros de aumentar esses muros no dia a dia. E é por isso que os empreendedores precisam tomar parte disso, para ajudar a fazer essa voz que confronte essa visão de que o Estado precisa ficar regulando ao mínimo detalhe absolutamente tudo, porque na prática o que a gente está fazendo a cada nova regulação é botando mais gente na informalidade ou fazendo com que as coisas encareçam cada vez mais para quem está regular. Então a gente precisa ter certos limites de atuação do Estado. Não é possível que o Estado deva interferir se você pode ter um saleiro na mesa do restaurante ou não. Afinal de contas, se deixar um saleiro, o pobre do cidadão, ele não vai conseguir dosar a quantidade de sal, vai se tornar um hipertenso, vai para o SUS, vai morrer, melhor tirar o sal da mesa, porque as pessoas não sabem usar sal. E essa é a situação que a gente encontra hoje em vários lugares, né, onde você joga o dado e a cada quadrante ali você cai num problema, quando você vai em algum órgão regulador, e os problemas são os mais diversos possíveis. Então, a gente deve empreender mudanças no mercado, mas as mudanças devem acontecer também
no setor público. E é aí que entra o Felipe Camozzato na história. Eu hoje, na condição de vereador de Porto Alegre, tenho essa missão, que nem eu falei, e eu comecei a me dar conta disso quando essa senhora e esse senhor, né, na campanha em 2014, conseguiram uma reeleição e eu via que o Brasil estava indo para o buraco. E eu pensei, eu posso ficar, né, continuando, baixando a cabeça e fazendo meu trabalho lá na empresa, ou eu posso começar a fazer alguma coisa. Eu resolvi que eu devia fazer alguma coisa, porque senão, cada vez mais eu ia estar pagando impostos, cada vez mais eu ia estar recebendo fiscais que iam estar tentando toda hora impor dificuldades no meu negócio e iam inviabilizar ele. E aí eu comecei, junto com outros amigos, um certo movimento chamado La Banda Louca Liberal, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente começou a fazer algumas visitas à casa da ex-presidente Dilma, à casa do seu ex-marido e algumas outras coisas não muito politicamente corretas, né, para tentar dar nosso recado de que a coisa não podia continuar daquele jeito. E uma das músicas que ficou mais famosas é aquela música Chora Petista, Bolivariano, enfim. O negócio pegou, foi indo, lá pelas tantas a gente estava em Brasília, acompanhando a votação do impeachment da presidente Dilma e a coisa saiu do nosso controle a ponto da gente ter a imagem lá nas torres do Congresso. Então a gente pensou, pô, tomamos aquele negócio, agora está resolvido, né? Pronto, o Brasil vai se tornar um país melhor agora. Não, não é assim, né? A gente tirou uma presidente, mas a gente sabe que o que está lá em cima, aliás, não só lá em cima, o que está, em geral, povoando as nossas câmaras, as nossas assembleias, os nossos... nosso governo é muita gente mal preparada, muitas vezes mal intencionada e que está envolvida com diversos escândalos. Então, surgiu o Novo na minha vida e o Novo ele estava se propondo a empreender, criar e inovar na política. Porque a política tradicional, para mim, nunca me representou e eu nunca me sentia representado, eu não via nenhum sentido naquilo. E quando eu encontrei o Novo, eu encontrei aquilo que, quando eu estava na administração, aqui na URGS, eu pude ver gestão pública eficiente, governança e tudo mais. Né? Além disso, o Novo ele se propõe a não utilizar dinheiro público para sustentar, ele é contra o fundo partidário, coisa, né, que nenhum outro partido ele, não utiliza o fundo partidário, todos utilizam, que não sei para quem sabe, mas são quase R$1 bilhão todos os anos que são entregues para os políticos poderem sustentar suas legendas. O Novo faz processo seletivo para selecionar seus candidatos, assim como uma empresa faz. Né, o Novo ele defende mais liberdade, mais gestão, menos Estado, privatizações, e agora está num momento muito especial, porque eu posso subir na tribuna toda hora para falar que tem que privatizar tudo. Tem que privatizar Carris, tem que privatizar Procempa, tem que privatizar DEMAI, DEP, enfim, né, porque não faz sentido. Que não faz sentido deixar o Estado fazendo o que o Estado não deve fazer. O Estado não é um bom gestor, o Estado não é um empreendedor, o Estado é um ente arrecadatório que tira dinheiro das pessoas para tentar dar alguma coisa para elas em troca, mas ele gasta quase tudo para sustentar a própria máquina. Então, por que ele vai ter uma companhia de transporte público que nem a Carris, deficitária em 50 milhões ano, enquanto a gente não consegue ter crianças tendo um índice de educação que não bate nem a meta mínima do IDEB da Prova Brasil? Não faz sentido. Comecei, então, resolvi me candidatar pelo Novo, comecei a fazer campanha pela primeira vez na vida, um negócio muito louco, né? E tive a surpresa, a sorte, a competência, enfim, de ser eleito, ser o quinto mais votado em Porto Alegre. E aí o Carlos Alberto Sardenberg, né, me entrevistou e colocou, acredito que está de uma maneira muito clara, que existe uma alternativa para quem está cansado da política tradicional, porque foi exatamente isso que eu enxerguei no Novo. Eu estava cansado da política tradicional e no Novo eu encontrei uma sigla que estava querendo empreender mudanças. Bom, algumas coisas que a gente já conseguiu fazer. Né? Além de reduzir gastos do gabinete, a gente, aqui o mês de fevereiro, de quase 16 mil reais disponíveis para uma verba de gabinete, lá na Câmara de Vereadores, eu gastei em torno de 500 reais, a gente está gastando, tem uma meta, né, do meu mandato de não gastar acima de 2 mil reais para devolver esse dinheiro para o orçamento da Prefeitura, para que ela possa entregar em serviços para a comunidade. São mais de 88 mil reais economizados até agora, entre esses gastos aí não feitos e não nomeações. Além disso, já mapeamos 100 leis, junto com voluntários, para serem propostas revogações. Aliás, tem uma frente parlamentar lá na Câmara de Vereadores do empreendedorismo e desburocratização e também uma de revogações, onde eu faço parte das duas, para que a gente possa desafogar, reduzir aqueles muros para quem quer empreender. E aí o Roberto Campos, que estamos aí na véspera do seu centenário, né, disse muito bem, o respeito ao criador de riqueza
ele é o começo da solução da pobreza. É exatamente isso. O Jorge precisa ser respeitado, a gente precisa se colocar no lugar do Jorge, para que a gente permita que mais Jorges existam, mais Jorges empreendam, mais Jorges ajudem a acabar com a pobreza no Brasil, oferecendo mais produtos e serviços, para que, né, a lei da oferta e demanda é muito clara, quanto maior é a oferta de um bem ou produto dado uma mesma demanda, menor tende a ser o preço para essas pessoas. Então a gente consegue, dessa forma, fazer com que aquele R$1 da pessoa, né, independente da sua classe social, da pessoa mais pobre ou mais rico, aquele R$1 consiga comprar mais a partir disso. Por isso que empreender faz toda a diferença e a gente precisa respeitar o criador de riqueza, que está criando produto e serviço para a sociedade. Esse aqui é um dos cartazes da minha campanha, onde eu afirmava isso, né, que eu sonho com a Porto Alegre em que o empreendedor ele é admirado. Não quero saber de não tratar um empreendedor que nem um herói, ainda mais as circunstâncias que a gente coloca para quem empreende no Brasil. O empreendedor não é um explorador, ele quer inovar, quer entregar valor para a sociedade. E a gente precisa respeitar essa pessoa e a gente precisa ajudar quem quer melhorar a vida das pessoas, ainda que levado pelo seu alto interesse a fazer isso. E eu tenho uma confissão para vocês. Há 15 anos atrás, quando eu estava no colégio, eu jogava bastante videogame nas minhas tardes, né, no colégio, fazia o programa Mini Empresa da Junior Achievement, e a gente fazia trufas. E muitas vezes, ficava lá jogando videogame, fazendo trufa, né, vendendo trufa, jogando videogame, então era essas minhas tardes super produtivas. E lá pelas tantas, agora, né, sendo vereador na Câmara Municipal, que nem ontem, por exemplo, que a gente teve discussões infindáveis, né, sobre voto em lista fechada, muitas vezes eu me sentiria, na verdade, mais útil vendendo trufa e jogando videogame nas minhas tardes do que estando lá ouvindo algumas das coisas que estão sendo criadas para os empreendedores. Então isso é lamentável, né, e a gente precisa mudar esse cenário. O Jorge, ele é diferente, ele precisa ser respeitado, o Jorge é um empreendedor, essa é a mensagem que eu quero deixar muito clara para todo mundo aqui. Empreenda soluções, não deixe que a menor das burocracias passe sem que ela seja devidamente apontada, porque empreender transforma. E o Jorge, ele é o cara que está ali na fila de dividir o risco e dividir a responsabilidade. Ou assumir o risco e assumir a responsabilidade, enquanto que a maioria das pessoas está ali esperando para dividir a riqueza, e isso é o que perverte a nossa sociedade, é isso que torna as sociedades mais pobres. Né? O Jorge, ele não quer dividir riqueza, o Jorge, ele quer criar riqueza. E é isso que a gente precisa no nosso país, desesperadamente, criadores de riqueza. Seja um Jorge, portanto, empreenda na sua vida, faça a diferença, crie novos produtos, serviços, soluções para a sociedade. Eu espero estar conseguindo, de alguma forma, empreender na política para facilitar a vida de que mais Jorges possam ser bem-sucedidos, porque, afinal de contas, empreender transforma. Está ali o Jorge, o Bob. E muito obrigado, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Agradecemos a participação inicial do vereador Felipe Camozzato no painel e ouviremos a seguir a diretora-geral da Ticket Benefícios, Marília Roca. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite do IEE e gostaria também de dizer que esse é um tema primordial para a nossa sociedade. Não existe desenvolvimento de uma economia ou de uma sociedade igualitária se a gente não tiver uma atividade empreendedora forte. E eu acho que, no momento que a gente reúne esse tipo de público, que tem empreendedores, temos muitos estudantes, alguns executivos, a gente tem a oportunidade de discutir um pouco da mentalidade, de como a gente enxerga o empreendedor. Quando eu comecei em Endeavor no Brasil, em 2000, quer dizer, 17 anos atrás, a gente fazia uma brincadeira em fóruns como esses. Eu costumava chegar com R$ 1.500, que era muito dinheiro na época, colocava em cima da mesa e perguntava para os estudantes. Em eventos assim, de empresas juniores, 2.500 estudantes, 3.000 estudantes, e falava assim, esse dinheiro é da pessoa que me trouxer 5 exemplos de empreendedores que começaram seus negócios nos últimos 10 anos e deram certo. E durante 2 anos e meio, eu saí desse tipo de encontro com todo o dinheiro no bolso. Por quê? Porque nós vivíamos numa sociedade em que a figura do empreendedor não era valorizada. Ele era um vilão na novela das 8, geralmente tinha 2 esposas, dava algum tipo de golpe, né, estava sempre envolvido com corrupção.
E o imaginário social é de que o empreendedor era aquela pessoa que não deu certo, que não conseguiu um emprego como executivo ou um cargo público em algum lugar. Então, eu acho que assim, a sociedade brasileira ela evoluiu muito nesse sentido. E isso é muito importante, porque a verdade é que no ano 3 da Endeavor, eu ficava sem dinheiro, eu contei da última vez, em 3 minutos e meio. E a gente evoluiu muito em relação a criar esses role models, essas pessoas que servem de inspiração para que pessoas privilegiadas, com bom estudo e que sejam talentos, escolham o empreendedorismo como uma opção de carreira legítima e valorizada pela sociedade. Então, eu acho que esse tema é um tema primordial. Quando a gente olha sociedades como a sociedade americana, a gente olha que nos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 50% dos empregos foram criados por empresas emergentes. E a gente percebe também que 90% das inovações tecnológicas vieram de startups. Mesmo quando se pensa nas grandes corporações americanas com orçamentos bilionários de pesquisa e desenvolvimento. E eu acho que isso mostra um pouco do potencial do que o empreendedorismo pode fazer pelo nosso país. E hoje eu vou falar para vocês, não só desse empreendedorismo de quem começa um negócio, mas também do empreendedorismo que acontece nas organizações. E que mais do que nunca precisa se tornar uma filosofia de trabalho para qualquer organização que pretenda existir nos próximos 5 anos e se perpetuar. Mas vamos redefinir algumas coisas, vamos falar um pouquinho da definição clássica do que é, no final, empreender. Empreender é fazer algo com recursos limitados ou com recursos que estejam fora do seu controle. Eu gosto muito da definição que o Nizam deu sobre empreendedorismo quando a gente começou a Endeavor. Eu lembro que a gente não conseguiu escrever no Estatuto Social da Endeavor que ela era uma organização pró-empreendedorismo porque não tinha a palavra no dicionário. Só quando a gente fez 5 anos, a gente fez uma campanha para incluir no verbete dos dicionários que a gente pôde mudar o estatuto para falar sobre o que a gente fazia. Mas eu gosto dessa definição, de que é um talento, um gosto de fazer muito com pouco. E não é uma coisa de administrador. A gente tem visto aí o João Dória, a gente tem visto novos talentos surgirem na política. E, assim, na Endeavor, quando eu olho, a gente tem empreendedores fantásticos, que são mentores ou empreendedores apoiados pela organização, que são dentistas. Veja o Chicane, da Dental Corp, veja o Shiba, do Shining Box, a própria Cristiane Arcangeli, ou seja, empreender é uma atitude perante a vida. E, portanto, ela pode estar permeando qualquer organização. E hoje a gente vê, mais do que nunca, quando a gente olha, por exemplo, alguns estudos de Harvard sobre o que aconteceu com as companhias, das empresas que estavam na Fortune 500, e que chegaram a patamares de amadurecimento de receita, com um crescimento de 5%, que no nosso país significa encolher ano a ano, a gente percebe que essas companhias, quando chegam nesse patamar, apenas 5% conseguem voltar a crescimentos de 2 dígitos. Ou seja, saber se reinventar, se reescrever a sua história é fundamental. E a gente tem vários exemplos de empreendedorismo corporativo. A gente pode falar de empresas empreendedoras como a 3M, que foi uma das primeiras a dizer que 30% do seu faturamento, por exemplo, deveria vir de produtos criados há menos de 4 anos. Ou seja, ela se colocava uma meta interna de reinvenção. Isso cria um motor e ajuda a perenizar a organização. Ou mesmo o Google, que se coloca como um ecossistema de empreendedores. E que nem por isso faz isso de uma forma desorganizada. A gente vai olhar um pouco os diferentes modelos de se tornar uma empresa empreendedora, uma corporação empreendedora. Tem vários desenhos. O Google é uma empresa que, de longe, parece que todo mundo pode empreender, inventar uma coisa nova, mas que, na verdade, tem processos organizados de alocação de capital, de mentoria, de executivos mais sêniores, e até mesmo comitês que ajudam a desenhar modelos de negócio. Ou aqui no Brasil, mais recentemente, eu tive na TOTS como vice-presidente, empreendendo um negócio novo para a companhia, que era a divisão do Fluig, que é uma plataforma de processos que chegou em 2 anos a mais de 500 mil usuários pagos. Então, assim, exemplos não faltam.
E eu acho que assim, é muito importante pensar que o empreendedorismo corporativo, ele está buscando o quê? Uma criação de valor, não simplesmente uma inovação. Ele está no limite, no limiar do que é uma otimização de recursos. Portanto, M&A, mudanças marginais em produtos, pequenas inovações, pequenas melhorias, não são o que a gente está buscando aqui como um empreendedorismo corporativo, porque elas não são transformacionais. E hoje os produtos, mais do que nunca, eles envelhecem muito rápido. A tecnologia tornou a obsolescência dos nossos processos como organização e dos nossos produtos, né, algo extremamente veloz. E o que a gente tem visto é que as companhias têm se colocado de uma forma fragilizada frente a um processo que a gente tem chamado de ter o seu negócio Netflixado. Ou seja, a gente vê companhias como a Blockbuster desaparecerem do mapa por modelos completamente disruptivos como uma Netflix. Ou empresas, por exemplo, de hotelaria e de frotas de carro, que hoje são as maiores e não têm um ativo sequer. O caso da Uber, que é um dos patrocinadores aqui da nossa ilha de empreendedores aqui do evento, né? Ou mesmo aqui o Airbnb. Ou seja, nós temos demonstrações cabais de companhias que surgiram em pouquíssimos anos e desmontaram a lógica da economia de vários negócios tradicionais e bastante consolidados. Então, aqui eu estava falando um pouco, né, como é difícil para as companhias que entram no patamar de maturidade conseguirem descolar novamente e encontrar uma nova curva de crescimento. Quem aqui hoje não empreende e está trabalhando em uma empresa? Poderia levantar a mão, por favor? Então, e eu acho assim, e quantos são estudantes e que vão procurar um emprego? Quantos pretendem empreender? É interessante ver como a gente está com grupos bastante equilibrados. E eu acho que as reflexões que a gente vai cobrir agora a seguir são reflexões que valem para esses grupos. Se trata de um convite para aquelas pessoas que pretendem trabalhar em algum lugar, de tomarem esse papel de criarem, de empreenderem dentro das organizações das quais vão participar. Eu acho que, como eu disse no começo, empreender, acima de tudo, é uma filosofia, é uma maneira de pensar como trabalhar recursos. E ela pode ser aplicada para qualquer situação. E as companhias hoje precisam de pessoas com essa mentalidade para existirem. E qualquer pessoa que vai empreender vai ter que levar em consideração que ela vai ter que perpetuar esse espírito inicial do seu negócio por muitos anos, se quiser ser competitivo. As corporações, elas lançam mão de muitos recursos para empreender. Sejam os Corporate Venture Funds, que basicamente são fundos de capital de risco criados por organizações que pretendem comprar participação em empresas emergentes e, a partir daí, diversificarem o seu negócio. Talvez, por exemplo, investindo em empresas que tenham modelos que atendam o mesmo público consumidor ou que estejam, por exemplo, em mercados que a empresa pretende entrar e entende que ela, com os seus processos, com a sua morosidade, com as suas pessoas, eventualmente não teria o mesmo talento. A empresa pioneira nisso é a Intel. Mas aqui no Brasil, a gente tem vivido, nos últimos 3, 4 anos, uma verdadeira onda, uma verdadeira febre de Corporate Venture Funds. Né? Os fundos de empresas buscando ajuda em fundos de capital de risco, terceirizando, às vezes, esses investimentos para pessoas que são profissionais dessa área, como uma tentativa de se anteciparem, estarem prontas para navegar novos produtos, novos mercados, antes que uma Netflix o faça. Spin-offs. Então, empresas que reconhecem que estão inovando em áreas novas e que sentem necessidade de retirar parte do negócio, começar uma nova empresa para que aquela empresa tenha foco e velocidade e possa se desenvolver dentro de todo o seu potencial. Desenvolvimento de novos produtos, definitivamente. E aqui a gente está falando de produtos extremamente disruptivos e inovações paralelas, né? E assim,
o empreendedorismo corporativo, de uma forma geral, ele propõe novos modelos de negócio em cima de ativos já existentes. Uma base de clientes muito grande, muitas vezes aquele relacionamento permite uma entrada onde a companhia, que já tem um relacionamento de anos com o seu cliente, consiga propor um modelo novo, uma nova linha de produtos, com muito mais facilidade do que um novo entrante. Então, o empreendedorismo corporativo sempre parte de uma base em cima daqueles ativos que existem. Se olhar um pouco para a Ticket, a gente vê um pouco disso na nossa companhia também. A gente tem um negócio de pré-pagos em UK, na Inglaterra, onde a gente desenvolveu toda uma lógica, toda uma sistemática, com arquitetura aberta, com APIs, onde a gente consegue se transformar numa espécie de um motor para diferentes empresas do mundo inteiro processarem seus cartões pré-pagos. Sejam inovações de produto, onde a gente trabalha com aplicativos, os nossos aplicativos para saldo, autosserviço, agora a cuponagem e também para controlar peso e como as pessoas se alimentam, e outros canais digitais que as companhias hoje buscam para atender os seus clientes. A gente falou que existem várias formas das empresas se apropriarem desse empreendedorismo. Existem companhias em que esse processo é extremamente organizado. É o caso da Google, que seria um modelo The Producer, onde o Google, por exemplo, trabalha com comitês que ajudam a desenvolver os modelos de negócio e que, depois de um ano e meio, são submetidos para um comitê de alocação de capital para que o negócio possa se desenvolver com uma independência bastante grande. Mas existe uma estrutura corporativa para fazer isso. Até mesmo um modelo mais oportunístico, em que as oportunidades surgem de forma desestruturada, às vezes por network, às vezes por uma iniciativa interna de um colaborador, mas sem um processo fixo, formal a ser seguido. E existem variações dessas duas lógicas que são opostas. Na década de 90, a IBM teve um pioneirismo muito grande no modelo de negócios emergentes, onde ela propunha uma gestão completamente diferenciada de acordo com o estágio do negócio. Enquanto negócios maduros eram medidos por margem de contribuição e por custos, negócios que eram negócios considerados em crescimento eram medidos por market share, eram medidos por taxa de crescimento anualizado, certo? Enquanto que negócios emergentes eram medidos por milestones. Você quer saber se teve um breakthrough de tecnologia, se um teste novo de uma tecnologia deu certo ou não, se conseguiu ser aplicado a uma determinada situação. E esse modelo fez com que a companhia conseguisse se reinventar e se tornasse história. Existem muitos fatores de risco e sucesso. Então, acho que, primeira coisa, quem está numa companhia grande, normalmente está acostumado a trabalhar com modelos de controle, com previsibilidade. A gente faz orçamento, a gente olha para P&L, a gente quer saber exatamente qual vai ser o resultado, e a nossa gestão é considerada correta ou não se a gente consegue acertar aqueles targets. Já numa cultura de empreendedorismo, a empresa tem que desenvolver apetite e estômago para trabalhar com uma realidade bastante incerta, com acerto e erro, com amostragem, e isso se mostra algo bastante difícil, porque normalmente você tem as áreas corporativas reclamando da falta de previsibilidade e da forma errática que essas iniciativas se desenvolvem, áreas de compliance e riscos querendo mitigar o risco, e, ao mesmo tempo, você tem, normalmente, uma figura de um maverick, que é um empreendedor corporativo que é visionário e que vende aquela ideia para dentro da organização. Dizem que existe uma linha muito fina, né, entre ser empreendedor e ser insubordinado numa grande organização. Mas é justamente desse modelo híbrido, dessa integração de autonomia com controle, onde reside o grande poder e o grande talento que uma corporação bem estruturada tem de criar novos negócios e gerar valor para os seus acionistas e conseguir se perpetuar. Porque é imperativo hoje que
que grandes organizações e que companhias de qualquer porte sejam capazes de criar, sustentar e desenvolver novos negócios, né? Então, assim, é uma nova maneira de pensar, onde a gente precisa ter as pessoas mais sêniores envolvidas no processo de criação, né? E aonde exista uma evangelização em torno do valor que se cria nesse processo de inovação. Eu trouxe aqui alguns slides para falar um pouco sobre como é que eu enxergo o papel da mulher no empreendedorismo, mas a gente tem pouco tempo, e eu queria aproveitar para falar um pouco da presença da Endeavor no Estado, que eu acho que é importante. A Endeavor, para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos, que existe hoje em 26 países. O Brasil foi extremamente pioneiro quando a trouxe para o Brasil no ano de 2000. A gente criou mais de 30 mil empregos diretos e quase 60 mil empregos indiretos nesse período. São 96 empresas apoiadas que hoje estão faturando cerca de 3 bilhões, mas que são selecionadas quando ainda tem um porte bastante pequeno e que precisam de mentoria de grandes executivos, grandes empreendedores, e a Endeavor auxilia nesse processo, justamente para poder utilizar esses exemplos como forma de educar futuras gerações de empreendedores e fazer com que pessoas como vocês considerem a opção de empreender. No Rio Grande do Sul, nós estamos aqui desde 2011, né, apoiamos 2 empreendedores no Estado, mas o nosso programa, que chama Scale Up, já trabalhou com 50 empresas do Estado, a gente tem inscrições abertas para esse programa hoje. Eu posso dizer para vocês que, tendo sido a diretora-geral dessa organização por 5 anos, ela é uma oportunidade única para o desenvolvimento das companhias, e faço um convite a todos que possam se envolver aqui com a Endeavor no Estado. Eu vou pedir aqui para a menina levantar, só para localizar o pessoal da Endeavor que está aqui no evento, caso alguém queira conversar com eles depois. E, mais uma vez, parabenizar pela relevância do tema e agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. Agradecemos a participação inicial da senhora Marília Roca no painel e falará a seguir o vice-presidente de Programas Internacionais da Atlas Network, diretor do Centro de Promoção de Direitos Humanos e diretor da Cato University, Mr. Tom Palmer. Thank you very much. I have to say it's a great pleasure and an honor for me to be here with you, to be surrounded by people who are not satisfied with fighting over shrinking pieces of a shrinking cake in a bankrupt state, but who want a country that creates value for everyone, a country of prosperity, a country with a place for everybody, and a country with equal rights for all of its citizens. That's a positive agenda that I hear in this country, at this forum, and it's very refreshing, because I come from the United States, where we've had a very unpleasant electoral campaign, and I have fears for the future of my country. What is it to do to create and to innovate? Well, when you do things, you can have physical labor, mental labor, exchange is doing things, but what is it for? Is it just to be busy? That's what our socialist friends say. Make jobs, job creation programs. But the point of being busy is to create value. And creating value means a lot more than just being busy. You need to innovate. So every act, every activity creates more value and adds to the prosperity of the society. I want to tell you quickly the story of 2 economists. Friedrich List, who's the father of protectionism and interventionist economics, and Milton Friedman. List argued that we should talk about the powers of production. The state must increase the powers of production. And he condemned the liberal economists because they only talked about value. He believed exports should be determined by weight. The best country is the one that has the heaviest exports, not the most valuable ones. And we've seen the path that took.
of state involvement in dead industries. Milton Friedman had a different approach. In Asia, on a very famous occasion, he went to see a construction project to build a dam, and he expected to see earth-moving equipment like this, but he did not. Instead, this is what the workers were using. And he said, "You're building a dam, why do they not have earth-moving equipment? Why have you given them shovels?" And the answer was, "Oh, Professor Friedman, you do not understand. This is a job creation project." And he said, "Oh, now I understand, thank you. But I have another question. Why did you not give them these? If you want to create work, you can make a lot more work by giving them spoons instead." And he showed how foolish this mentality was. The point of work is to add value, not just to be kept busy. Now, if we are interested in creating value, let's think about the distinction between me and my life and an economy. If I add value at a constant rate and I save, I can personally become wealthy. But that's not how countries or economies become wealthy. For that, you have to increase the rate of wealth creation. That's what we call economic growth. Economic growth means that every year, the ability of people to add value goes up. It's not just the same amount every year. Economic growth means you're adding more value every year at a faster rate. It refers to the increase of an economy's ability to produce goods and services compared to the past. What we need is economic growth to be able to eliminate poverty, to raise everyone in the society to a life of dignity, of prosperity, of education, and of health. If you want to increase the value of the goods and services every year, you need positive economic growth. And it makes a big difference how much the growth is. It needs to be larger. Let me look at why that is important. If you want to figure out how long it will take to double your wealth, think of the number 69. Take the rate of increase, divide 69 by that number, and that will tell you how many years it takes you, with compounded interest, to double your wealth. How long is that? If you grow 1% a year, it'll take 69 years to double your wealth. 1.5%, 46 years. 6%, 11 and a half years. It makes a big difference. Moving just a few percentage points will grow the pie, grow the cake faster, and that means more people lifted out of poverty. Look at the data on the BRICS countries and how they grew. Brazil is not particularly outstanding in that regard. At 1.31% growth, it takes 100 years to double the value of your economy. At 2.5%, 55 years. You need to increase economic growth to bring prosperity to the whole population. What was your growth rate last year? Not so good. You can never lift yourselves out of poverty at that growth rate. It's not possible. Now let's look at how easy it is to create value in Brazil. My colleagues here have addressed this in very concrete terms on the ground. I want to look at the Doing Business report from 2017. Now, to be very fair, they only study these for major cities, and in Brazil, only for Sao Paulo and for Rio de Janeiro. So they don't have data on Porto Alegre, whether it's better or worse. But in those two representative cities, where did Brazil turn up in the world listing? Pretty far down, number 123. That's not something to be really proud of. You can do better. These things can be changed to make it easier to open a business, to run a business, easier to hire people, to create jobs and positive innovations. Now, we ask, what is an innovation? People think Uber and Airbnb, they often think big scientific things. A better term is an improvement, making improvements.
Here's something I remember growing up with. This is how we used to travel, with luggage. For some reason, it took 1,000 years for people to think of putting wheels on luggage. It seems so obvious now. Why did no one think of that? This is an improvement that made my life a lot better. That's what innovation is about. Sometimes big improvements, but sometimes lots of small ones that happen inside firms, as was discussed. Every employee can be an entrepreneur in a firm. How can we do this better? What's an improvement that we can add to our products? Now, when we think about the world of improvement, Joseph Schumpeter is the first economist who should come to mind. He talked about creative destruction. I'll give you a very simple example from my childhood. When I was a boy, my dream was to become a typewriter repairman, to repair typewriters. It was a good job. You always have work. Well, when was the last time you saw a typewriter? They're in museums. Now we have computers. It destroyed the typewriter industry, and it created new ones, all kinds of new industries. That was a creative destruction. And as Schumpeter said, the problem that is usually being visualized is how capitalism administers existing structures. The important question is how it creates and destroys them. An economy that is growing and adding value is one that is creative destruction. And now I want to become a little bit somber, or a little bit sober, if you will. Thinking about the United States. It may be that the U.S. is on the road to Argentina, but not the Argentina of today, the Argentina of the 1930s. Rising populism and protectionism. Here's what President Trump said about China, one of the larger trading partners with Americans. He thinks our money is in China. We have rebuilt China. They have drained so much money out of our country. And he says, I'm going to get our wealth back. And I wondered, do I have to give back my computer now? I bought it from people in China. If we're going to get our wealth back, do I have to give back all the things they sent to me? This is really shocking ignorance. It's the kind of language you expect from a Juan Perón, not from the President of the United States. He says that when we trade with China, they're raping us. We cannot continue to allow China to rape our country. So every time I buy a computer from a Chinese firm, they're raping me. That's crazy. Why would people go back and do that over and over? But that's his mentality. It's a zero-sum game view of the world. We have policies now that are being based more on emotion and not thinking. Here's an example. President Trump rejected the Trans-Pacific Partnership. What was the reason he gave for it? It's a trick by China to cheat the United States. China, he said, designed the TPP to cheat the American people. There's a little problem. China is not part of TPP. But he never changed what he said, and he withdrew the United States from a very important trade relationship with many countries around the Pacific. And I fear we should expect more of this. Populistic, emotional, but without thinking, without facts. In fact, his presidential spokesman invented a new term. It's delicious. She said, we have alternative facts. Alternative facts. Another word for that is falsehoods. But this is how the policy debate, unfortunately, is being driven in the United States. Let me introduce you to the new Secretary of Commerce of the United States, a man named Wilbur Ross. In a letter to the Wall Street Journal, he defended the Trump administration, or the Trump campaign, rather. He said, this protectionism will be good for America. Why? It's basic economics. GDP, gross domestic product, equals the sum of domestic economic activity plus net exports. That is, exports minus imports. So he said trade deficits diminish gross domestic product. That's not true. It's based on a fundamental mistake.
that any economist can tell you, and I'll run through a little bit of trade accounting. It's a little boring, a little dry, but it is important. National income is defined as consumption plus investment plus government plus exports minus imports. He looked at the minus imports and said, imports subtract from our wealth. He thinks it's his job to diminish imports to the United States. This is a fundamental mistake. This equation is an accounting identity. It's not a growth formula. The reason you subtract imports is because imports are already counted in consumption. People consume imported goods. In investment, businesses import goods they use in production. And in government, government uses imports in the production of government services. It's already counted. So as an accounting matter, you subtract it. But this man did not pay attention in his economics classes, whenever he took them, and he thinks it's a growth formula. So the job of the Secretary of Commerce of the United States, as he sees it, is to stop imports to the United States. This is astonishing ignorance. The reason you export is to get imports. They're what you want. Exports are the price, the import is the benefit. But in his mind, because of this fundamental mistake, which is simply shocking in a high government official, he sees it as a net cost. So I have a request to make of you. I would like to ask a favor on behalf of the classical liberals of the United States of America, and I hope you will take it quite seriously. If the United States of America goes down the road to populism and protectionism and cronyism, we have a request, please. Make Brazil great again. Embrace democracy and the rule of law and free markets, because the world will need you more than ever. So please, if other countries fall off the road to prosperity, do not do that here. If I have to leave the United States someday, I want to have a free and prosperous country to come to, and I would love for it to be Brazil. Thank you very much. Agradecemos a participação inicial do Tom Palmer no painel. Imediatamente passaremos à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas podem ser feitas tanto pelo aplicativo quanto por papel. Bom, a gente falou um pouquinho sobre os problemas que o empreendedor enfrenta e principalmente está sendo discutido a questão das leis trabalhistas, uma reforma das leis trabalhistas. Com isso eu faço uma pergunta aos três. O que vocês acham que a gente poderia fazer, o que os políticos podem fazer para mudar, para modificar nessa reforma, para que possa prosperar o empreendedorismo, para que os empreendedores possam criar seus valores, inovar, enfim? Bom, o jornalista Diego Casagrande, um certo tempo atrás, escreveu um artigo muito bom, que era sobre os Estados Unidos e a relação entre os trabalhadores lá e aqui. E um questionamento que ele fez que eu achei muito interessante é: os Estados Unidos não têm uma CLT que nem o Brasil tem, não tem todos os direitos que o Brasil proporciona, e mesmo assim a gente não vê os americanos fugindo para um país que nem o Brasil, que protege tanto seus trabalhadores. Por que isso não acontece? É porque o Brasil realmente precisa de todos esses direitos e de uma legislação trabalhista como a CLT? Ou será que os Estados Unidos precisam se modernizar e ter direitos trabalhistas, né, e regulações trabalhistas como o Brasil tem para se tornarem um país melhor? E é exatamente o oposto que eu acredito, que hoje a gente é tão sufocado e a gente sufoca tanto os nossos empreendedores e também as pessoas que querem trabalhar, afinal de contas, que nem eu falei na minha apresentação,
Hoje em dia, quando você contrata uma pessoa no Brasil, você paga o dobro do que ela recebe para que ela possa trabalhar na sua empresa. Com quem fica esse dinheiro? Com o governo, que vai gastar em quê? Provavelmente fazendo alguma besteira. Então é melhor dar o dinheiro para o trabalhador. Na Ticket, a gente trabalha, enfim, com benefícios para trabalhadores, né? E a gente estava trabalhando num estudo recentemente, eu me choquei com uma estatística que a empresa que está fazendo o estudo para a gente trouxe, de que 95% das causas trabalhistas, dos processos do mundo estão no Brasil. 95% dos processos trabalhistas. Então, isso mostra que um sistema corrompido, envelhecido, pode trazer um verdadeiro retrabalho para um país, né? 95% das causas trabalhistas. Eu acho que a gente deve fazer uma reflexão de que essa reforma reflita os novos modelos de negócio que a gente estava falando há pouco, e que estão muito ligados a custos marginais, ou seja, a trabalhar com despesas variáveis. Eu acho que a gente está na frente de uma nova forma de se trabalhar. O trabalho vai mudar muito nos próximos anos, e eu acho que a nossa legislação tem que acompanhar esse movimento e o movimento dos modelos de negócio que sustentam as empresas, que sustentam um país. Put in general economic terms, if you make it costly to fire people, you make it costly to hire them. So sometimes it looks very attractive to make it very difficult to dismiss workers, but it means it's very difficult to hire them in the first place, and the burden tends to fall on young people who suffer disproportionately. The other point that's very important is to see through the lies of the politicians. The politicians tell us, oh, the employer pays all these extra costs. It's not true. No economist in the world believes that. 100% of the social tax cost comes out of the pocket of the employee. It's money the employer is willing to pay for them to come and work. The government takes that. God knows what happens to it. It's not coming from the employer. It's coming out of the pockets of the employee. And this point is extremely important because the taxes introduce a wedge between what the employer pays, which is here, and what the employee gets, which is here. And this diminishes the opportunity for gainful employment. If you get rid of those taxes, you are in effect raising real wages of workers in the country. Bom, outro ponto levantado na palestra foi a questão do Donald Trump, né? Ele tem um discurso, né, pró-empreendedorismo, né, no início do seu discurso, principalmente falando da retomada da América, né, fazer a América great again, mas a gente vê isso um pouco diferente quando ele começa a sua forma de gestão aí nesses 100 dias. Então, a minha pergunta vai assim, o que você acha desse modelo de gestão que ele tenta implementar e o quanto o Estado pode acabar se empoderando, né, no empreendedorismo, né, acabar dificultando que novas startups surjam, novas regulamentações, enfim. I think the best thing you could say about Donald Trump is no one has any idea what he's going to do. So we don't know. He thinks it's an advantage that no one knows what his policies are. He thinks that's true in foreign policy. I disagree. That's how World War I got started. So I'm very frightened of his erratic, unpredictable policies. But here's one thing that's important. He talks about getting rid of terrible regulations, and I like that. But what he wants to substitute is his arbitrary personal decisions about when you can open a factory in Mexico or when you have to open it in the United States, where you will do business, what you will trade with. He issues insults and threats to named business people. This is shocking. He threatened Jeff Bezos. He said, if you don't stop this, you will have problems with the tax authorities and antitrust. This is so shocking.
This would be shocking in the most backward country in the world, and here in the United States, it's disturbing. Business enterprise needs the rule of law. You need to know what the rules are. They cannot change every minute depending on the personal whim of the president. That's going to be up to our courts. And they need to slap this man very hard and explain, you are elected to be president, not caudillo. That's the important point. But we will see what will happen. His vision is, you do what I tell you to do. And we need to remind him, we want to live in a republic of law, not arbitrary power, where you threaten people with retribution, his word, if you don't follow the policies he says. É interessante notar que, apesar de guardadas as proporções, eu estive na Filadélfia recentemente e um dos palestrantes foi o Ciro Gomes, um presidenciável em 2018. E o Ciro Gomes falou muito claramente de que ele teria uma das soluções para o desenvolvimento do país, que era investir em setores estratégicos, fomentar o consumo interno e, portanto, assim a gente ia conseguir avançar. Uma política que a gente já conhece muito bem, esse desenvolvimentismo, né, que culminou com Petrobras, Odebrecht e a lista da Lava Jato, aí, que a gente tão bem está familiarizado. Então, se estamos falando de Trump, temos alguns desafios pela frente, 2018 será um deles. Bom, tem uma pergunta aqui que vem do público, bem interessante, ela é direcionada ao Tom Palmer, que diz que da última vez que você veio no fórum, você teve que debater com um político populista, né, que foi o Ciro Gomes. E agora tu está tendo a oportunidade de debater com um político liberal, que é o Camozzato. Isso é um sinal de esperança? I should be Just a careful. second. I'm not candidate for president. Okay. Actually, what he said was, I'm not yet a candidate for president. I heard that. I'm careful. I don't want to comment on politics of other countries. It's not usually appropriate. This is a decision for Brazilians to make. But I do think there's a very hopeful sign in Brazil that people are thinking and not merely reacting to populist promises. We'll give you everything. I have the power to do everything in the country. People are thinking, well, that didn't work. How will we actually create wealth? What is the process by which that will take place? So I'm really impressed by what has been happening in Brazil. And I should say, when I was in India recently, our Indian libertarian and classical liberal colleagues were so excited. They said, we see these pictures from Brazil. What does it mean? Minos, Marx, Mais, Mises. And I explained, Minos, Marx, Mais, Mises, that they were so happy and excited to see in protests the idea of Mises as being proposed, maybe a better solution than Marx. So the whole world has been watching Brazil, and they are astonished and impressed in a positive way. Vou ler uma outra pergunta aqui que vem do público, e ela é direcionada a Marília Roca. A gente falou bastante da questão do empreendedor e da pessoa que quer atuar no mercado de trabalho. Essa grande diferença entre o profissional, né, um gestor e um empreendedor. Qual a diferença da mentalidade entre a pessoa que quer trabalhar numa empresa, crescer dentro de uma empresa, virar gestora, enfim, vice-presidente, presidente de uma empresa, e o empreendedor? O que você nota de diferença nessa mentalidade? Eu acho que, primeiro, a gente precisa reconhecer aquilo que eu falei de que empreender não é necessariamente começar uma empresa, né? Você pode ter uma atitude empreendedora em relação a qualquer coisa que você faça, seja trabalhar num lugar, seja na sua casa, seja em relação à sua família. Eu acho que as pessoas precisam se descobrir empreendedoras na medida que é adequada para elas.
Então, assim, eu acho que esse culto também exagerado ao empreendedorismo como a única carreira interessante é igualmente ruim para o país. Porque eu acho que existem pessoas que vão ter mais dificuldade para tomar risco. Do mesma forma que quando você olha empreendedores, as trajetórias são muito distintas. Você tem pessoas que conseguem empreender bem num voo solo, você tem outras que fazem isso bem quando tem sócios, sejam sócios institucionais como um fundo, seja uma outra pessoa. E eu acho que as pessoas numa companhia, se tiverem respeito aos recursos daquela empresa, vão ter uma cabeça de dono. E uma cabeça de dono sempre privilegia o retorno, sempre olha para o custo-benefício, sempre trabalha com restrição. E se a pessoa tiver vontade de abraçar esse espírito empreendedor de fazer muito com pouco, no mínimo ela vai ser uma pessoa eficiente, uma pessoa capaz de realizar muito com pouco investimento. Então, eu acho que as pessoas têm que se descobrir empreendedoras na medida daquilo que é confortável para elas. Não existe uma receita pronta, uma receita de bolo, não existe o certo ou o errado. Existem pessoas que constroem companhias que são lifestyle companies, né, que são empresas que suprem as necessidades daquela pessoa, como ela supriria como se estivesse empregada em algum lugar. Existem pessoas que têm uma ambição muito maior de construir um negócio que vá além delas, que querem perpetuar suas companhias após gerações, e outros que querem fazer negócios interessantes, crescer, vender e pular para o próximo desafio. Então, eu acho que nossa mentalidade deve ser de ter maturidade, estimular essas diferentes formas de geração de valor. Seja isso acontecendo, você empreendendo ou empreendendo para alguém que começou o seu negócio. Agora eu gostaria de uma opinião de vocês três, principalmente sobre o que um político liberal, tá, ele pode fazer para ajudar a fomentar o empreendedorismo, tá, e o que ele pode fazer e como fazer para retirar os entraves do Estado. Eu acho que a coisa mais importante que um político pode fazer para ajudar a fomentar o empreendedorismo é não atrapalhar ele. Que isso é o mais importante. Então, ter isso em mente, que ele não deve gerar mais entraves, mais burocracias, é uma das coisas mais fundamentais. Uma das coisas que a gente está tentando fazer ali na Câmara, e eu tenho alguns colegas vereadores por outros partidos que também têm interesse no assunto, né, são conscientes dessa importância, a gente está tentando justamente fazer esse papel de verificar que legislações no município de Porto Alegre estão impedindo que os negócios sejam abertos, né, vivam com mais tranquilidade, para que a gente consiga retirar essas amarras, consiga alterar legislações, revogar leis, né, e eventualmente até sugerir ao Estado ou ao governo federal que faça modificações também quando isso lhes competir. Eu acho que a atuação ela sempre pode acontecer em 3 níveis, né? O federal, estadual, municipal, e eu acho que o papel de cada uma dessas esferas é bastante distinto. Mas, de qualquer forma, em federal, a gente estaria falando de reformas estruturais, né, que permitam que o economics dos negócios seja mais benéfico, que permitam um crescimento sustentável. E acho que, na esfera estadual e municipal, um político deveria estar olhando para as especificidades do seu estado, do seu município, e trabalhar ouvindo os empreendedores, fazendo um diagnóstico adequado de quais são as prioridades daquele município ou daquele estado, tentando promover as fortalezas, né, daquela localidade. A Endeavor aqui em Porto Alegre tem trabalhado no Simplificar, que diagnosticou, por exemplo, que demorava-se 484 dias para se abrir uma companhia. Hoje está trabalhando para chegar até em 5 dias, no caso de negócios mais simples, mas eu acho que assim, a gente partiu de algo preciso, um diagnóstico feito, ouvindo as pessoas do Estado, né, com propostas claras e cirúrgicas. Eu acho que a gente precisa ser preciso, precisa ter uma base sustentada em dados. Most important thing to recognize is there are many countries that have successfully done it. And there are examples out there. New Zealand, for example. The country really crashed,
And it was the Labor Party, the left, that came forward and deregulated and opened the economy, and then the conservatives followed afterwards. Roger Douglas and then Ruth Richardson as 2 finance ministers. Brilliant campaign. You can look how it was done. But I'll give you one example that's also easy to research. A little Republic of Georgia. Kacha Bendukidze was the Minister of Economics there. He was a businessman and a scientist. He became minister, and he said, we have the most backward economy in the whole region. They had 959 permits to open a business. They sat down at the cabinet meetings, every single one. They said, do we need this? A permit to sell flowers? Anyone? Is that needed? No. Abolish it. They abolished almost all of them, leaving only about 130 that were building permits. So there was some externality justification. And then they went to the bureaucrats and said, we're changing the rules. Silence equals consent. You apply for the permit. If you do not get the permit within 30 days, an answer, yes or no, the answer is yes. The burden was put on the bureaucrat to say no. Because in the old days, they would say, oh, I can make it a little faster if you make me a little happy. But it could take 8 months, could take 8 weeks. Up to you. They got rid of that power. They said 30 days, if you do not hear an answer, the answer is yes, you can do the business. So the presumption was a presumption you can do it unless there's a reason to stop you. And it dramatically transformed the most backward economy in the region into a dynamic, growing economy. So there are examples. It can be done. Never let anyone tell you it's not possible. We have too many examples of countries that went from poverty to wealth in a short period of time. Nós temos tempo para mais uma última pergunta e eu queria aproveitar que a gente tem ao lado de fora o projeto da Unconference, onde tem 14 startups que estão apresentando ali suas ideias. Então, fazendo um link com o que a gente está vendo ali fora, a gente vê que o Vale do Silício, a mentalidade, o mindset do Vale é de falir e errar não é um erro, não é um problema. Onde compartilhar ideias também não é um problema. Né? Pelo contrário, isso é o que movimenta o Vale. E eles acreditam muito que um bom grupo é muito melhor que uma boa ideia. Então eu queria entender e poder trazer para o pessoal que está lá fora, para quem está aqui dentro e quer empreender, como é que a gente pode aproximar esse mindset do Vale do Silício ao do brasileiro? Eu acho que uma cultura empreendedora, ela se faz a partir de exemplos, principalmente. Acho muito difícil você querer evangelizar em relação a algo que as pessoas devem fazer se você não mostrar algo que foi feito. Então, eu acho que na medida que a gente, na imprensa, em ocasiões como essa, onde a gente reúne muitas pessoas para discutir ideias, se a gente trouxer exemplos de pessoas que falharam e reconstruíram suas trajetórias profissionais, de mostrar trajetórias onde a gente reflita as dificuldades que todo empreendedor passa, porque existem fases extremamente difíceis. A gente, na Endeavor, gerenciando um portfólio de 95 empresas, vivenciou isso muitas vezes. Então, evitar um pouco aquela imagem de um empreendedor super-herói, onde tudo deu certo, onde tudo é sucesso, eu acho que a hora que a gente reflete a realidade como ela é, a gente começa a amadurecer como organização, como empresa. Eu acho que uma coisa importante também é trabalhar a questão do imaginário popular. A gente trabalhou muito tempo na Endeavor com a área de merchandising social, por exemplo, da Globo, para trabalhar nas novelas, que são, enfim, bastante populares no país, com histórias de empreendedores, onde esse movimento de crise, sucesso, etc., fosse demonstrado de uma forma mais realista, né, e que pudesse, assim, ajudar a nos educar como nação sobre como esse processo se dá e como ele é natural, como o fracasso, como as dificuldades são naturais. Acho que a gente também precisa promover a mentalidade da mentoria, de empreendedores ajudando empreendedores, empresários ajudando empresários. Eu acho que essa troca é uma troca muito rica e muitas vezes é a troca mais valiosa que o empreendedor pode receber, de alguém que já passou
pelaquilo também. Mas isso se faz ao longo de muitos anos, né, de muitas histórias, de muitas palestras, né, de vivenciar esse processo tão rico e tão duro que é o de empreender. Até te complementando, uma coisa que eu acredito sim que ajudou a moldar essa cultura também, empreender no Brasil já é bastante difícil, né? E eu quando digo que empreendedor é herói, é muito mais pela resiliência que o empreendedor brasileiro tem, de mesmo diante de todas as adversidades, ele vai em frente e aí tá nessa equação falhar e se reinventar, mas também fechar uma empresa no Brasil é quase tão difícil ou mais difícil do que abrir. Então, a questão do empreendedor que tem uma ideia genial e é vendido como o cara que deu certo, acaba se reforçando ainda mais no Brasil, já que o cara que não deu certo, geralmente, ele tem mais problemas. Então, a gente precisa ter esse outro lado também, de facilitar que os negócios sejam construídos e destruídos com facilidade, para que essa cultura de reinvenção, né, de destruição criativa, né, que nem Schumpeter bem apontou, seja uma coisa natural na cultura brasileira. I don't have any advice for Brazilian business people or entrepreneurs. My colleagues know these issues much better than I do, except to say that life is an adventure. And the attraction of the state bureaucracy, I think we should realize, is a dead end for people. It's almost a dead life. If you want to have an exciting life, go into business. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui nesse painel.